Então, mais uma vez, boa noite. Se essa é a sua primeira vez em nosso meio, saiba que você é muito bem-vindo. O meu nome é Thiago Zambelli e eu tenho tido o privilégio de, com os irmãos daqui, dessa comunidade, aprender da palavra de Deus e, por meio dela, crescer no conhecimento da verdade a respeito do nosso Deus, do único Deus. Mais especificamente, o nosso tempo de aprendizado tem sido em exposições na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E hoje o nosso foco de estudo está no trecho que é 1 Coríntios, capítulo 10, dos versículos de 1 a 13. Mas antes de entrar nesse trecho, e caso você tenha trazido a sua Bíblia, já deixa nesse trecho aberto, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Eu quero lembrá-los que nesse capítulo, o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo ele ainda está tratando do assunto que ele começou no capítulo 8, quando ele alertou sobre o uso da liberdade desvinculada do amor. Paulo, no capítulo 8, ele aproveita a dúvida dos irmãos de Corinto sobre poder comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Mas ele vai muito além de responder com um simples sim, você pode comer comida sacrificada a ídolos, ou você não pode comer comida sacrificada a ídolos. Por conhecer a situação dos irmãos de Corinto, o contexto deles, Paulo ele sabia que era necessário avisá-los para tomar cuidado com o exercício da liberdade que tinham. Entre os irmãos de Corinto, haviam aqueles que tinham mais conhecimento e, portanto, sabiam que conhecer a verdade é fundamental para viver a verdade, mas nenhum conhecimento deve ser usado despreocupadamente. Paulo, ele entende e ensina que sem amor, o conhecimento, ele traz orgulho, como diz em 1 Coríntios 8:1. E usá-lo sem discernimento, sem amor, pode gerar feridas nos irmãos mais fracos, conforme diz o apóstolo no versículo 12 do capítulo 8, que diz: quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Percebam então que o tema que Paulo trata no capítulo 8 é sobre liberdade, que ela vem do conhecimento correto e que ela não é absoluta, ou seja, a liberdade precisa ser exercida com os limites que o amor estabelece. E sobre esse limite da liberdade, o apóstolo Paulo ele explica no versículo 9: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Na prática, Paulo ensina que o crente até pode comer carne que foi sacrificada, mas se houver um irmão cuja fé ainda é bastante imatura e, portanto, se escandaliza com isso, a ação amorosa é não comer. Se usarmos a liberdade de comer sem se preocupar com os nossos irmãos, nós podemos ferir o irmão na fé cuja consciência é fraca. E como vimos no versículo 12, isso é pecado. Nós pecamos contra Cristo. O cristão maduro, ele abre mão de comer algo que escandaliza um irmão mais fraco na fé. Ele abre mão de beber alguma coisa que escandaliza um irmão que ainda não tem a perspectiva correta sobre o assunto. Essa atitude de abrir mão, a Bíblia chama de amor. E aquele que pratica essa atitude mostra maturidade. Agora, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele resolve exemplificar esse amor com a sua própria vida. Ele não tem problema em abrir mão de direitos que ele tinha problema, de que ele não tinha problema em usar a sua liberdade para que o evangelho fosse anunciado sem obstáculo. Ele apresentou uma argumentação muito rica do porquê ele, enquanto apóstolo, poderia receber ajuda financeira da igreja de Corinto, mas ele tinha liberdade de ficar sem esse apoio. Essa direção que ele mesmo tomou, porque não queria colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Isso vocês podem ver no versículo 12.
Com a liberdade que tinha, Paulo ele preferiu se fazer escravo de todos, ou seja, ele preferiu se submeter a situações provavelmente culturais, mas seguramente relacionais, para facilitar o seu desejo e objetivo de ganhar o maior número possível de pessoas. Com os judeus, ele se fez judeu. Com os que não tinham lei, ele também agiu como um que não tinha lei. Para com os fracos, ele agiu como alguém fraco. Ele fez concessões sem abrir mão da mensagem do Evangelho. Veja nos versículos 22 e 23, como Paulo usou a liberdade que tinha. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Notem então como é claro que o uso apropriado da liberdade requer um propósito nobre, um propósito que vem de Deus. O seu propósito foi apresentar o Evangelho da melhor forma possível, tanto no cuidado com o irmão mais fraco, como também no zelo, na sabedoria e na coragem de anunciar Cristo como o único e suficiente Salvador. Paulo sabia que é a palavra de Deus no poder do Espírito que transforma. Ele sabia que não podia deixar de falar de Jesus Cristo, sendo Ele o único caminho, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, que sua morte e sua ressurreição são fundamentais para entender o plano de Deus, em sermos pecadores, e Ele que nos livra dessa culpa, que Ele que nos livra da escravidão do pecado. Usar a liberdade dessa forma exige disciplina, semelhante a atitudes de atletas profissionais. Em 1 Coríntios 9, 25 nós lemos: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A liberdade sobre a qual Paulo ensinava tinha tanto um propósito claro, como também a necessidade de domínio próprio, de disciplina, para que ela fosse bem usada. E a linguagem de Paulo deixa isso bem claro no versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E depois de ter falado isso, que Paulo entra no capítulo 10, ainda com o tema da liberdade em mente. Não mais para destacar que a liberdade cristã precisa ser baseada no amor, não mais para relembrar que a liberdade cristã precisa ter como propósito o Evangelho, não mais para mostrar que o exercício da liberdade carece de disciplina, mas para ensinar que liberdade precisa ser vivida com cuidado e humildade. Então vamos orar e pedir que Deus nos ajude a entender o texto bíblico e a perceber que liberdade que recebemos em Cristo é uma enorme bênção, mas se não formos cuidadosos e se não formos humildes no uso dessa liberdade, vamos errar como erravam os coríntios e também errou o povo de Israel. Senhor, nós te pedimos para que nos ajude a entender o texto, Pai, a perceber o valor da liberdade que nós temos em Cristo. Não queremos usar dessa liberdade, Pai, de forma a ser desaprovado pelo Senhor, mas de alguma forma, Pai, poder, olhando para a Tua palavra, aprender e maximizar a alegria que nós temos nessa liberdade. Por isso nos ajude, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu ver aqui. Paulo, para apresentar o seu novo argumento, ainda no tema da liberdade, ele se utiliza de trechos da história do povo israelita, do povo de Israel. E ele começa esse argumento mostrando as bênçãos que o povo de Israel tinha de Deus logo após terem sido libertos da escravidão egípcia. Ele começa assim no versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo aqui ele introduz esse argumento, um argumento histórico, começando por mostrar as bênçãos que
todo o povo de Israel tinha, que ele chama de nossos antepassados. Depois que eles foram libertos do cativeiro egípcio, todo aquele povo, o povo de Israel, estimado em aproximadamente 2 milhões de pessoas, pôde desfrutar de diversas bênçãos. Além dos milagres que eles testemunharam no Egito, aquelas 10 pragas, todos eles continuavam a ver Deus operando em seu meio, tanto com a nuvem que os acompanhavam de dia e claramente representava a presença protetora de Deus que os guiava e os guardava durante toda aquela jornada, como naquele colossal milagre de terem atravessado o Mar Vermelho em terra seca, que remetia a um Deus que não poupa fazer atos sobrenaturais para salvar os seus. E essas duas experiências são consideradas por Paulo como batismo em Moisés, no versículo 2, e eu vou ler até o 4. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A ideia de batismo aqui é possivelmente uma ideia semelhante ao que significa batismo no Novo Testamento. Quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa, ela está dizendo, eu publicamente declaro que sou seguidor ou seguidora de Jesus. Agora, pelas palavras de Paulo, uma pessoa que experimentou a travessia do Mar Vermelho e desfrutou da nuvem, ou desfrutava da nuvem que seguia o povo durante o dia no deserto, era o mesmo que ela tivesse sido batizada, ou seja, que ela era declaradamente seguidora daquele líder que Deus colocou, de Moisés. E como seguidora de Moisés, ela também desfrutou de diversas outras ocasiões em que claramente se viu o poder de Deus, como no comer dos pães que caíam do céu, o maná, como o beber de água que era jorrado de uma rocha que Paulo disse que era Cristo, o nosso Salvador, antes dele viver entre nós como um de nós. É o Jesus pré-encarnado. Em suma, Paulo está mostrando que Israel recebeu diversas bênçãos de Deus. Tinha a presença de Deus, a presença do Senhor, de Yahweh, foram libertos da escravidão e dos perigos egípcios quando atravessaram o Mar Vermelho, ganharam uma nova identidade dada por Deus quando Paulo diz que eles foram batizados em Moisés. Eles tinham um sustento diário e que era sobrenatural, caía pão do céu, só não caía um dia da semana, no sábado, era para eles pegarem uma porção dupla no dia anterior do sábado. Tinha a água da rocha, que segundo Paulo não era uma simples rocha, mas a presença do próprio Cristo. Mesmo assim, escreveu Paulo na sua argumentação, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mesmo tendo o povo de Israel recebido tantas bênçãos, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso muitos morreram. Com exceção de 2 pessoas, todos que tinham 20 anos ou mais no começo da jornada, que saiu do Egito e ia em direção a Canaã, morreram durante os 40 anos de peregrinação no deserto. O povo de Deus, ele tinha diversos benefícios espirituais, muitos privilégios, mas não tinha um coração obediente. Eles ganharam a liberdade, se lembra? Tema é liberdade. Ganharam a liberdade do Egito, mas usaram mal essa liberdade. Isso me faz pensar em como nós temos usado a liberdade que ganhamos quando nós depositamos a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Será que estamos usando no amor que Deus nos ensina? Será que estamos usando com propósito no Evangelho? Será que estamos usando com disciplina, sabendo que a sabedoria não nasce naturalmente, mas cresce à medida que entendemos quem o nosso Deus é? Meus irmãos, tomem cuidado para não pensar que nossa liberdade é uma espécie de blindagem espiritual, que nós podemos fazer o que quisermos e como quisermos, porque nós somos livres.
Ser livre traz uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade que nos leva a amar, a servir, a edificar, a glorificar a Deus. A liberdade cristã é um presente precioso, mas pode virar ruína se usada sem cuidado e sem humildade. O povo de Israel caiu assim. A igreja de Corinto estava caindo assim. E nós também podemos cair assim, se não tratarmos nossa liberdade com temor e responsabilidade. Meus irmãos, não é o quanto eu recebo de Deus que determina a minha vida espiritual, mas como eu respondo ao que Ele me dá. Israel teve bênçãos imensas, mas caiu. Corinto tinha, a gente vê isso no começo da carta, dons espirituais, mas estavam tropeçando. E nós, pela fé em Cristo, temos a liberdade e o poder de dizer não para o pecado. Mas será que estamos usando a nossa liberdade da forma correta? Ou nós estamos usando ela para se desculpar, para justificar os nossos erros? Foi por isso que Paulo pensou em trazer à memória e também à reflexão os feitos do povo de Israel. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Meus irmãos, a partir desse versículo nós vamos ver o que parece com uma aula de história, mas o objetivo do apóstolo Paulo é muito maior do que simplesmente informar os coríntios e a gente sobre o que aconteceu com o povo de Israel. Paulo, ele quer nos alertar, e ele começa dizendo que a geração que saiu do Egito começou sua queda com desejos internos, que não estavam alinhados com os desejos do Senhor. Eles queriam coisas contrárias ao caráter de Deus, eles queriam coisas más. E é muito interessante notar, além da cobiça, os outros pecados que Paulo resolve sacar da história de Israel para ensinar a igreja de Corinto e, consequentemente, a nós. As histórias que ele traz à memória devem nos ajudar e olhar para a nossa liberdade e nos questionar se nós temos temido o Senhor. Vejam, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então, depois de ele ter falado sobre cobiça, Paulo destaca a idolatria. E aqui ele faz uma referência a Êxodo 32, o episódio do bezerro de ouro, e que inclusive nós vimos na escola bíblica essa manhã, quando nós estudamos sobre adoração. Ser um idólatra é exatamente apontar a sua adoração para algo, alguém que não é Deus. E o que o povo de Israel fez foi exatamente isso. Adoraram a criação ao invés do Criador. E o texto diz, e se entregaram à farra. Sabem o que isso significa? Em outras versões nós lemos, para se divertir, para folgar, para se entregar a orgias. A palavra hebraica aqui, traduzida por farra, ela descreve uma festa sensual, uma festa descontrolada, uma festa imoral. Israel, naquele momento, ele usou da sua liberdade para adorar uma coisa que os levou a pecar ainda mais contra Deus. E é nessa linha que Paulo continua apresentando a história de Israel. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. O episódio que Paulo tem em mente aqui é a queda de Israel na imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Esse caso está registrado em Números, capítulo 25. Quando Israel estava próximo de entrar na terra prometida, os moabitas e os midianitas, eles fizeram uma estratégia para destruir o povo de Deus. Eles perceberam que na força eles não conseguiriam vencer Israel. Então, eles apelaram para sedução. E as mulheres moabitas começaram a se aproximar dos israelitas, convidando-os para banquetes, para festas.
E vocês acham que o plano deu certo? Leiam de novo o final do versículo. Num só dia morreram 23 mil. Muitos homens de Israel se deixaram seduzir, se envolveram sexualmente com aquelas mulheres. O escândalo rendeu o juízo de Deus com a morte desse número de gente. Com pouca diferença dos nossos dias, a igreja de Corinto estava cercada por tentações sexuais, lugares para prostituição, festas que envolviam muita sensualidade, uma cultura que normalizava o pecado sexual. E como alguns crentes de Corinto pensavam, eu sou livre, nada disso me afeta. Será que não? Nos nossos dias, basta ver as estatísticas de homens e mulheres crentes viciados em pornografia. O número de casamentos se deteriorando em razão de infidelidade. Os bilhões de dinheiro que sites recebem. Aplicativos exclusivos para destacar a sensualidade, os encontros casuais. Muitos cristãos pensam, eu controlo, eu sei o meu limite, eu sou maduro. Mas a imoralidade sexual é poderosa, ela não pede licença, ela não negocia. E a Bíblia nos ensina, não brinquem com isso, não testem seus limites. Ela diz, fujam da imoralidade. E no versículo 9, nós lemos, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Essa história é uma que Paulo traz à memória aqui dos coríntios, é uma das mais sérias da história de Israel. Isso está registrado em Números, capítulo 21. O povo estava cansado da jornada no deserto, eles estavam impacientes com Moisés e principalmente impacientes com Deus. Então a Bíblia diz que eles começaram a reclamar, murmurar, questionar o cuidado de Deus, jogar na cara de Deus o caminho pelo qual eles o conduziam, que aquele não era um bom caminho. Eles chegaram a dizer, nossa alma tem nojo desse pão miserável. O pão miserável é o maná, aquela provisão que Deus sobrenaturalmente dava para o seu povo. Ou seja, eles estavam dizendo, Deus, o que o Senhor faz não é suficiente, o que o Senhor faz não é bom, o teu cuidado não presta, isso é pôr Deus à prova. E o texto diz que, por causa disso, o Senhor enviou serpentes venenosas e muitos morreram. Que bom que Deus providenciou a graça. Uma serpente de bronze foi levantada por Moisés e todo aquele que olhava para essa serpente vivia. Jesus mesmo usou esse episódio para apontar para Ele como Salvador, em João capítulo 3. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, como foi que eles colocaram Deus à prova? Eles duvidaram do caráter de Deus. Eles colocaram Deus no banco dos réus e disseram, o que você faz não é como eu quero. E essa era uma lição muito importante para que os coríntios aprendessem. Eles eram orgulhosos da liberdade que tinham e por isso achavam que podiam ir sem preocupação alguma para banquetes pagãos. Achavam que era uma casta superior de crentes e por isso se achavam imunes contra a queda. Tolinhos. Meus irmãos, liberdade não dá direito de brincar com Deus. Liberdade não dá direito de andar em áreas de risco e esperar que Deus sempre intervenha. Liberdade não significa que podemos questionar Deus como se Ele devesse alguma coisa para nós. Vocês já viram algum vídeo ou participaram de algum culto em alguma igreja de pessoas exigindo que Deus faça o que elas querem? Eu declaro que, eu ordeno que Deus faça isso ou faça aquilo. Liberdade não é licença para desafiar Deus. Liberdade não é presunção espiritual. Quem brinca com o pecado acaba sendo picado pelas serpentes da própria desobediência. Uma desobediência que começa no coração, mas não destrói somente o coração, acaba com o corpo todo.
E Paulo vai adiante com outro exemplo da história do povo de Israel, agora para falar exclusivamente da murmuração. Versículo 10: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A referência aqui ela pode ser algumas situações que foram registradas no livro de Números. Pode ser que seja quando o povo reclamou da terra prometida e quis que eles queriam voltar para o Egito, isso está em Números 14. Talvez quando se levantaram contra Moisés e Arão, isso está em Números 16. Pode ser também quando reclamaram do maná, da liderança e do cuidado de Deus, em Números 11. Não foram poucas vezes que esse povo murmurou. Murmuração é reclamar, é resmungar, se revoltar, questionar a bondade de Deus, se opor à liderança que Deus estabeleceu, tratar a provisão do Senhor com descontentamento, ter um espírito de insatisfação. E murmurar, gente, não é apenas falar, verbalizar murmurando. É olhar para o que Deus fez e pensar, isso não é bom, eu quero mais, eu quero diferente, eu quero do meu jeito. Mas o que aconteceu com aquele povo, Paulo escreveu, foram mortos pelo anjo destruidor. De novo, os coríntios se gloriavam da sua liberdade. Podemos comer de tudo, podemos ir onde quisermos, somos maduros, somos espirituais. Mas isso estava virando críticas, divisões, comparações, disputas. E a verdade é que liberdade sem humildade produz arrogância. Liberdade sem gratidão produz murmuração. A liberdade que recebemos em Cristo não é uma licença para reclamar, é uma oportunidade de confiar. Não é um convite para ficar descontente, é um chamado à gratidão. Não é uma desculpa para criticar, é uma plataforma para servir. Então Paulo ele conclui: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É muito interessante olhar que esse é um dos objetivos do Antigo Testamento para nós, que vivemos numa outra época, numa época em que Jesus ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, tudo isso por causa dos nossos pecados. O objetivo é que seja um alerta. E mais interessante ainda é notar como os pecados que foram citados por Paulo se parecem muito com pecados muito toleráveis na nossa cultura. E esses pecados, os toleráveis, são os pecados mais perigosos porque nós perdemos a noção das consequências deles. Pensem na cobiça. No Brasil, muitas vezes nós chamamos cobiça de ambição. Tudo para não soar como pecado. Você dá uma maquiada em cobiça, chama de ambição e pronto. Agora eu tenho combustível para competir no mercado. Não é cobiça, é ambição. Quando alguém conquista o que tanto desejou, para não falar que cobiçou, muitas vezes a pessoa é aplaudida, mesmo tendo sido essa conquista por caminhos estranhos. Pensem na idolatria. E, gente, eu nem vou falar da idolatria referente às imagens. Isso é muito claro no nosso país. No Brasil, a gente não precisa disso para ser idólatra. Porque o brasileiro, ele idolatra dinheiro, corpo. Aliás, eu fiz educação física, né, na graduação. E um professor meu escreveu um livro chamado Corpolatria. Acho que ele escreveu na década de 90. Não é nada novo. Fama, aprovação, sucesso, política, relacionamentos, a própria liberdade. E as pessoas dizem, todo mundo vive assim, cada um tem o seu estilo, eu tenho o direito de ser feliz. A idolatria é um pecado tolerado. Pense na imoralidade sexual. Recentemente eu estava vendo uma entrevista com o Romário, ex-jogador profissional de futebol. Perguntaram para ele, e aí Romário, quantas você pegou durante
sei lá, era a Copa, ele era uma comparação contra o jogador. Você pegou mais que o Tananã? E ele respondeu com muito orgulho: é claro, peguei. No Brasil, imoralidade não é apenas tolerada, ela é celebrada. Há poucas décadas, esse era um pecado muito tolerado, especialmente entre os homens. Mas com o feminismo moderno, mulheres e homens se encontram no mesmo nível. Eu penso que hoje é muito mais difícil para os nossos filhos, para os adolescentes, para os jovens de hoje, do que era quando eu era adolescente ou jovem, se declarar a favor da pureza sexual. De que a virgindade deveria ser guardada. Até em círculos cristãos, a imoralidade é tratada como se fosse algo comum. Acesso à pornografia, namorados que dormem juntos, comédias de stand-up. O que matou 23 mil, num só dia em Israel, no Brasil virou entretenimento. No que tange o pecado de colocar Deus à prova, eu penso que há muitas igrejas que lamentavelmente ensinam isso. O slogan é: se Deus me ama, Ele vai fazer isso ou aquilo por mim. Brasileiros estão crescendo no número de evangélicos, ao mesmo tempo que cresce em número dos que acham que Deus deve alguma explicação para ele ou para ela. Virou parte da linguagem do dia a dia. E o pior, às vezes, essas pessoas que tratam Deus dessa forma, elas são vistas como mais maduras na fé. E por fim, pensando na murmuração, isso parece parte da identidade nacional do brasileiro. Ele literalmente reclama de tudo, do trânsito, do governo, do clima, do salário, dos pais, dos filhos, do pastor, da igreja, da escola, da comida, da vida. E essa é uma lista que vai longe. As pessoas até se unem pela murmuração. E o pior é que muitas vezes elas veem isso como: é meu direito. Eu tenho o direito de reclamar. Eu tenho o direito de murmurar. Pergunto: vocês não acham interessante pensar que os pecados que destruíram Israel são os pecados que a cultura brasileira considera normais? Irmãos, não subestimem pecados que a cultura aceita. Israel caiu justamente nesses pecados, e Deus preservou essa história para nos alertar. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, se você está de pé, cuidado para não cair. O maior risco espiritual não é ser fraco. O maior risco é achar que você é forte demais. Então lembre-se, a história de Israel nos serve muito bem como um alerta. E não faltam histórias para estudarmos e analisarmos o nosso próprio caso, as nossas próprias falhas. Especialmente em como nós temos usado a liberdade que nós ganhamos em Cristo. Meus irmãos, liberdade não é independência de Deus. Liberdade exige cuidado e muita humildade para que o nosso conhecimento não se torne pedra de tropeço para os outros e para nós mesmos. Por isso é que Paulo termina com um último aviso. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Paulo, ele mostrou que Israel caiu repetidas vezes, apesar de tantas bênçãos que recebiam do Senhor, apesar da liberdade que ganharam por meio de Moisés. Mas ele também mostrou que nós também podemos cair como qualquer um outro ser humano. Então entendam, meus irmãos, que as suas dificuldades, os seus desafios, as suas tentações não são exclusivas.
O diabo não quer que você saiba disso, mas você não está sozinho. Deus é fiel, e isso não significa que você pode contar, não significa que você pode deixar ele de lado. Significa que a esperança da vitória contra as tentações, seja idolatria, seja imoralidade, seja murmuração, ele sempre está perto de você. A esperança não está em você. Você e eu não somos fiéis. Está naquele que é fiel. E a fidelidade dele é o fundamento da nossa resistência. Porque Deus é fiel para te guardar, para te sustentar, para te capacitar, para te corrigir quando é necessário, para te restaurar, para te livrar. E a vitória sobre a tentação não está, de novo, no nosso, no seu, no meu desempenho. Está na fidelidade de Deus. E Ele é quem prometeu que nenhum dos seus filhos ficaria sozinhos. Nenhum deles seria tentado além do que pode suportar. Com certeza, isso não significa que você é invencível, que você nunca vai cair, que você sempre vai conseguir resistir na força do seu braço. Isso significa que assim como a tentação é real, o poder dele em te ajudar também é. Seja a tentação que for, se lembra, porque você é livre. Ele vai estar de olho, vai estar com as mãos estendidas para sempre lhe dar um escape. E esse escape é qualquer coisa que lhe apresenta uma saída da tentação. Às vezes esse escape é: foge! Eu penso que essa é uma das promessas mais amorosas das Escrituras. Todos nós enfrentamos tentações, cada um com o seu perfil, com a sua natureza, com a sua história, com seus pontos fracos. Mas Deus está dizendo: eu estou com você, eu sou fiel, eu coloco limites, eu preparo a saída, eu nunca te deixarei sozinho. A sua liberdade não lhe deixa imune de pecar contra o Senhor, não lhe deixa imune de pecar contra as pessoas que você mais ama, mas a sua liberdade lhe dá a chance de usar o escape que Deus lhe dá. Antes de você ter Cristo, você não tinha isso, não tinha essa liberdade. Você era escravo do pecado, é o que a Bíblia ensina. Então, meus irmãos, desfrutem de um Deus que Ele está sempre presente, e não como alguém que somente assiste de um trono o que você faz e o que você não faz. Eu quero orar com vocês, e depois da oração, eu quero fazer um comentário extra sobre esse versículo aqui, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para a nossa liberdade e a usá-la adequadamente, Pai, de acordo com como o Senhor nos ensina. Pai, obrigado por nos deixar um livro que tem tantas histórias para que nós estejamos vigilantes, para que nós estejamos em alerta. Nos auxilie, Pai, dia após dia, porque todos os dias existe tentação, existe dificuldade. Todo dia, Pai, somos passíveis de pecar contra o Senhor e contra as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, nosso coração precisa de transformação. Então nós te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado em nós. Mas nos ajude, Pai, a andar no Espírito, nos ajude a fazer boas decisões, nos ajude a nos lembrarmos que não é na nossa força que nós venceremos as batalhas contra a tentação. Obrigado por tamanha promessa, Pai, em sempre nos dar um escape para não pecar contra Ti. Obrigado, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu falei que queria fazer uma observação porque uma das coisas que eu escuto muito a respeito desse versículo, e vocês podem olhar para ele de novo, é que Deus nunca nos dá um desafio maior do que nós podemos suportar, que as nossas forças aguentam. E não é isso. Eu estou falando de sofrimento. Eu estou falando que você e eu, nós podemos estar em sofrimentos que são extremamente difíceis, a ponto de nós queremos pedir para Deus: tire a nossa vida. Não está falando aqui da dor do sofrimento, está falando aqui de tentação.
E para deixar bem embasado o que eu estou falando, você pode ler todo o primeiro capítulo de 2 Coríntios. Mas eu escolhi o versículo 8 do capítulo 1. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Há sofrimentos que vamos pedir para Deus, tomara que nenhum de nós passe por isso, mas a gente vai talvez desejar, tira a minha vida, Senhor, eu não quero mais isso. Então não é uma promessa que nós não vamos sofrer, não é uma promessa que nós não vamos sofrer além da nossa capacidade física, mental e psicológica, é uma promessa de que nesses sofrimentos, quando tivermos tentações, quando formos tentados, nós poderemos dizer não para o pecado. Essa é a promessa de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Não que nós não vamos sofrer, e nem que nós não vamos sofrer muito. Vocês entenderam? Estamos juntos? Então tá bom.